Olá, eu me chamo Lucas De Luca, eu sou escritor e também CEO da Flive, uma editora que publica apenas autores brasileiros. Eu li Drácula recentemente na minha live lá na plataforma Roxa e eu posso dizer que ele tirou um preconceito que eu tinha com obras clássicas, que era ligado principalmente à forma de escrita, à dureza, à dificuldade, à enrolação, que eu acabei sentindo quando eu era muito mais novo e eu fui obrigado a ler clássicos na escola e eu não gostei. Então, a partir daquilo, eu evitei clássicos a todo custo. Daqui a pouco tempo atrás eu li Divina Comédia, que é uma obra dificílima e acabou reiterando aquele meu preconceito, mas é uma obra que eu adorei ler, mas era dificílima. Mas aí eu já era escritor, né? Eu já lia muito mais, eu já era uma pessoa que estava muito mais disposta a ler uma obra pesada. Mas lendo Drácula eu acabei vendo que não é bem assim, na verdade. E pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter nenhum spoiler, eu só vou te explicar por que vale a pena você ler Drácula se você é já um leitor. Bram Stoker, pra mim, de fato foi genial nessa obra quando ele cedeu ao entretenimento para construir uma narrativa gostosa de ler, mesmo sendo em cartas e diários. Você talvez não saiba, mas Drácula foi escrito em diários e cartas, sabe? Coisas que iam acontecendo e as pessoas iam relatando para outras pessoas ou para si mesmo. Então, normalmente quando você pensa nisso, é um relato um pouco frio, um pouco duro. Mas o Bram Stoker ele acabou cedendo. E dentro desses relatos tem um romance absurdo, sabe? Os diálogos, eles são diálogos mesmo, as ações, as cenas, as descrições das cenas. É como se um escritor de fato estivesse escrevendo para um leitor e não uma pessoa escrevendo um diário. Raramente você encontra algo que é realmente muito diário, muito uma carta para alguém. A maioria dos casos nada mais é do que, do ponto de vista de um personagem, o escritor te contando o que aconteceu. E isso é incrivelmente bom, porque acaba sendo uma experiência de consumo, uma experiência de leitura muito mais gostosa. Você provavelmente sabe que Drácula é meio que o vampirão, né? O vampiro mor, aquele vampiro que criou todos os outros, né? Que deu origem ao grande mito. Óbvio que tem várias origens de vampiro, né? Não é só o Bram Stoker que tem uma, mas a gente tem uma muito forte, né? O Drácula é um personagem, um antagonista da humanidade que é usado o tempo inteiro nas narrativas. Então não dá nem um pouco para descartar o peso do draculesco. Você provavelmente sabe que ele é um vampiro, que ele tem vários poderes que aparecem nos vampiros por aí, mas a quantidade de poderes que esse cara tem é absurda e é muito legal ir descobrindo as coisas junto do personagem e junto dos outros personagens. Cada pessoa que é agregada na história acaba sabendo algo diferente da outra e acaba complementando tudo. Então o legal do Drácula não é você só ler uma história de tensão, um thriller policial, porque ele é quase um thriller policial, tá? Você vai ler uma história de investigação a partir de certo ponto. Como um clássico, Drácula ele tem uma escrita super leve. Na verdade, a escrita do Bram Stoker em Drácula é mais leve que muito autor contemporâneo que eu andei lendo ultimamente. Então, se você está acostumado a ler livros, com toda a certeza do mundo você não vai ter nenhuma dificuldade lendo Drácula. Nenhuma mesmo. E eu te recomendo fortemente que você dê uma chance pro livro, porque ele tem uma história bem diferente do que está sendo produzido hoje em dia. Mas um aviso muito importante. O Bram Stoker ele construiu uma história que ela vai progredindo. Então ela é bem devagar, ela é lenta, mas eu não me senti entediado em momento nenhum. Para mim foi uma experiência que toda hora tinha uma novidade, tinha uma coisa legal para eu descobrir e tinha algo a mais para eu saber sobre aquele personagem que eu queria saber. Então, para mim, a experiência foi incrível. Mas é bom avisar que é uma história lenta, que ela vai progredindo lentamente, as coisas são apresentadas a você lentamente. Às vezes você já sabe uma resposta para algo como leitor, mas as pessoas ali, os personagens ainda não sabem daquilo. Então você pode ter uma experiência negativa se você se conhece e sabe que não gosta de histórias mais lentas, você gosta mais de coisas aceleradonas, o Drácula pode não ser a melhor experiência para você. Mas eu diria para você dar uma chance, pelo menos pegar uma amostra, na Amazon acredito que tenha uma amostra, para você conseguir ler os primeiros capítulos e entender se aquela literatura é boa para você. Mas no geral, para escritores, eu recomendo ler esse livro com toda certeza, mas tomar muito cuidado. Eu dou para essa história, para essa escrita, 5 estrelas sem sombra de dúvida. Só que é uma obra que foi escrita há muito tempo atrás,
em uma outra realidade, e ele é um livro machista. Por ser um livro machista, você que é escritor, você não pode se inspirar na realidade do Drácula para escrever as suas obras. Eu realmente apoio que autores que estão escrevendo romances contemporâneos, eles maculem a realidade da época que a história vai se passar, para sim, colocar uma obra que seja igual. Porque usar a desculpa de, minha obra se passa na Londres, né, como se fosse no Drácula, na Londres do século passado, então as mulheres elas eram subjugadas, elas gostavam disso, porque é o que parece no Drácula, parece que as mulheres elas gostam de estar numa situação de inferioridade, elas se colocam nessa situação o tempo inteiro. Então por isso que é uma obra bem machista, e é uma obra que você não pode ficar se inspirando para fazer as coisas igual a ela. Eu não te recomendo nem escrever de forma semelhante, apesar de ser uma leitura leve, ele tem algumas palavras, tem algumas formas de descrever algumas coisas, e principalmente os diálogos, que são muito mais datados e muito mais duros do que seria bom de uma obra contemporânea. Eu também não te recomendo, como eu já falei, se inspirar na Londres e naquela sociedade que foi criada pelo Bram Stoker. Por mais que naquela época poderia ser daquele jeito, eu duvido muito, porque afinal de contas é um homem, um escritor homem que estava naquela situação, naquele contexto, descrevendo mulheres que elas praticamente endeusam os homens e falam que os homens são criaturas perfeitas o tempo inteiro. Então, o Bram Stoker, ele com certeza tinha um desvio de visão de como as mulheres eram de fato, e você não vai encontrar mulheres muito realistas nesse livro. Apesar de ser um livro que eu já dei 5 estrelas pela história, pela construção, pela escrita, eu já fui sabendo que ia ser uma obra antiga, que ia ser uma obra cheia de preconceitos, que na época nem se existia uma discussão sobre isso, porque eles eram muito confortáveis com a situação que se estava, então nem se pensava sobre isso, mas que teria muita coisa boa de tirar dali. Então, se você quer aprender alguma coisa como escritor dessa obra, meu amigo, aprenda a construir uma história que ela vai te entregando as camadas dela aos poucos. Porque, de fato, o Bram Stoker ele conseguiu construir isso com habilidade absurda. E também é um livro que, na minha visão, tem pouquíssimas coisas que para mim são furos, que faltou alguma explicação ou ficou algo faltando. Eu acho que hoje em dia o escritor médio, tanto brasileiro quanto gringo, ele tem muita preguiça às vezes, ele bota umas soluções nada a ver. Os personagens eles chegam numa parede que você, como escritor, não sabe como passar, e o teu leitor também fala, putz, eu não sei como é que faz para passar. Bram Stoker, ele conseguia resolver tudo de uma forma muito orgânica e crível. Enquanto hoje em dia eu tô vendo muitas soluções bestas e idiotas e que na verdade nunca funcionariam e são forçadas goela abaixo para que a história continue na direção que aquele escritor quer que continue. Então, é uma obra que para você que é escritor vai te agregar algumas coisas bem legais, mas cuidado, sério, não escreva igual Bram Stoker. Eu dei uma brincada e eu escrevi no Twitter um dia, depois de ter lido, falei, eu vou entrar na vibe do Drácula e eu vou fazer uns tweets aí na vibe dele. Cara, depois que eu li, eu fiquei até aterrorizado. Pensei, meu Deus, isso aqui é uma diferença absurda, sabe? Você lê algo dessa época e você lê algo da nossa época, é muita diferença. Enquanto você está lendo, você nem percebe. Mas motivado pelo Drácula, eu consegui escrever semelhante ao que o Bram Stoker escreveu, o estilo dele, e nossa, extremamente datado. Então no seu livro não vai ficar bom, não tenta copiar e nem tenta se inspirar para fazer algo semelhante, sabe? Tem coisas legais, mas isso também não é tudo. E pro leitor é óbvio, uma baita leitura foda pra caramba. É um livro que tem 606 páginas na edição de bolso de luxo da Zahar, que é a que eu tenho, e foi uma leitura que eu demorei mais ou menos umas 3 semanas para ler. Eu só leio em live, né? Você pode ler comigo, inclusive, lá na plataforma roxa, tem link aí embaixo para você ir lá assistir comigo as lives. E eu li lá. Inclusive agora, fica uma recomendação para vocês, agora eu estou lendo Killian, um livro do Eduardo Alves, que foi publicado pela Voe, que é um selo da minha editora, e eu tô curtindo muito, na verdade. Se vocês quiserem ler comigo, o próprio Killian, ele tá em e-book no Kindle Unlimited, é de graça, mas ele tá custando, preço de banana no site da editora, e eu tenho um cupom de desconto de 10%. É só vir lá na minha live que você vai conseguir esse cupom pra você, né? Não conta pra ninguém. Você ficou interessado em Drácula, quer ler, quer comprar ele pra você, ou daqui a pouco quer comprar outra coisa pra você pela Amazon, tem aí embaixo o meu link. Eu vou deixar o link de compra do Drácula, mas se você não quiser comprar o Drácula, mas sei lá, Lucas, eu quero assinar o Prime, eu quero assinar o Kindle Unlimited, eu quero comprar um outro livro, eu quero comprar o teu livro mesmo, Lucas. Cara, clica ali embaixo
clica no link do Drácula e aí depois disso você pesquisa o que você quiser, porque assim você vai estar me ajudando. Qualquer coisa que você comprar lá na Amazon depois de usar o meu link, né, continuando no mesmo dia, você não vai gastar nada mais, não vai mudar nada na tua vida de negativo, mas vai mudar muito na minha, porque eu ganho uma comissãozinha cada vez que você faz alguma compra utilizando o meu link. Então aproveita para ir lá, comprar o que você quer e já me ajudar, que eu tô contando muito com a tua ajuda pra gente conseguir trazer mais conteúdo aqui pro YouTube e também lá nas nossas lives. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu tô experimentando fazer vídeos sobre livros, é uma coisa que eu nunca fiz, então eu acho que eu ainda tenho muito para melhorar. Se vocês quiserem me dar dicas e trocar uma ideia e falar o que vocês acharam, usa os comentários aí embaixo, também pode ir lá no meu Instagram que é pra gente trocar uma ideia. E não esquece, é a tua primeira vez aqui? Então se inscreve no canal, por favor, me ajuda demais. A gente tá tentando chegar nas 4.000 horas assistidas pro YouTube deixar a gente monetizar o canal. Canal monetizado vai dar dinheiro pra caralho? Não, velho, mas já é uma motivação a mais pra eu conseguir trazer mais conteúdo pra vocês e também produzir coisas mais legais. E no mais, beijo no seu coração. Boa semana pra ti. Leia Drácula ou, se não quiser ler Drácula, tem um monte de livro brasileiro foda aí pra você comprar.